Os termos de direção anatômica são importantes para você se orientar em relação à nomenclatura de estruturas do corpo, como artérias, veias, músculos e outras estruturas. A gente tem termos de direção no plano sagital, no plano frontal e no plano transversal. No plano sagital, a gente utiliza as nomenclaturas direito, esquerdo, lateral, medial, médio e intermédio. Evidentemente, direito e esquerdo todo mundo sabe o que é. Por exemplo, a gente tem a artéria pulmonar direita que vai para o pulmão direito, a artéria pulmonar esquerda que vai para o pulmão esquerdo. Um termo que causa muita confusão é lateral e medial. A linha mediana, que é aquela linha que separa o lado direito do esquerdo, ela vai determinar os termos lateral e medial. Por quê? Tudo que se afasta da linha mediana é chamado lateral. E tudo que está mais próximo da linha mediana é chamado medial. Então os termos lateral e medial dependem da linha mediana. Médio e intermédio são termos que a gente utiliza entre o lateral e o medial. Por exemplo, no pé a gente tem os ossos cuneiformes. O lateral mais afastado da linha mediana, o medial mais próximo da linha mediana e o cuneiforme intermédio entre o lateral e o medial. Então é importante que vocês saibam que lateral, medial, intermédio e médio são palavras utilizadas no plano sagital. No plano frontal ou coronal, que divide nosso corpo em anterior e posterior, a gente vai ter as referências do que é posterior, ou seja, o que está atrás do corpo, e do que é anterior. Sinônimo de posterior é dorsal. Sinônimo de anterior é ventral. Por exemplo, na perna a gente tem músculos tibiais. O tibial anterior fica anteriormente à tíbia e o tibial posterior fica posteriormente à tíbia. E no plano transversal a gente tem os termos superior e inferior, porque o plano transversal corta a gente numa metade superior e numa metade inferior. Então, superior é sinônimo de cranial, ou seja, se volta mais para o crânio. E inferior é sinônimo de caudal, mais próximo da cauda. Exemplo de nomes de estruturas que levam superior e inferior. Artéria mesentérica superior e artéria mesentérica inferior. Evidentemente, a artéria mesentérica superior ela é mais cranial, fica voltada mais para cima, e a artéria mesentérica inferior é mais caudal, fica mais voltada para baixo. Um outro termo utilizado aqui no plano transversal é o proximal e o distal, que eu tinha esquecido de colocar e coloquei agora, só vi na edição. Esse termo a gente utiliza somente para os membros, onde o proximal é o que está mais próximo do tronco, e o distal é o que está mais afastado do tronco. Por exemplo, aqui a gente tem as falanges. São 3 falanges em cada dedo e 2 no polegar. Então aqui a gente tem uma falange distal, mais afastada do tronco, uma falange proximal, mais próxima do tronco, e entre as duas tem uma falange que é chamada falange média, não medial, por favor, porque medial é voltado para a linha mediana. Essa é média por quê? Porque fica entre a distal e a proximal.